A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 5 dessa classe. Nessa lição, estamos estudando durante esse trimestre sobre o tema Gênesis, o livro dos grandes começos. E o tema da aula de hoje é o grande erro da humanidade. Hoje nós vamos estudar a respeito do pecado. E eu espero muito que o Senhor Jesus trabalhe ao teu coração através dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, coloca de onde você está me assistindo. Eu quero ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também e coloca o nome da tua cidade, da tua igreja. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, você encontra tudo isso disponível no nosso canal Janderson Nascimento. Fica à vontade para navegar, estudar a palavra de Deus e caminhar com a gente para a glória do Senhor e indicar para mais pessoas também. A lição de hoje trabalha sobre o grande erro da humanidade, é a lição de número 5. E eu espero muito que essa palavra possa crescer no teu coração e que você possa ser edificado em Jesus. Que Deus te abençoe. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos adolescentes. Nesse trimestre estamos estudando sobre o tema Gênesis, o livro dos grandes começos. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre o tema o grande erro da humanidade. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição oferece para você. A primeira delas é a leitura bíblica que se localiza em Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 15. Faça essa leitura com os teus alunos. A segunda é a mensagem que se localiza em Romanos, capítulo 6, versículos 23. Lê esse texto compassadamente em sala de aula e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. E toda quinta-feira, ao meio-dia, é o encontro marcado da classe dos adolescentes. Então, toda quinta eu estou por aqui, ministrando aula com antecedência para te edificar, para você preparar o teu material para ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então, toda quinta ao meio-dia, eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus. Hoje nós vamos estudar, nessa perspectiva bíblica, analisando então o livro de Gênesis a respeito do pecado. Em um conceito teológico, nós entendemos que o livro de Gênesis registra para a gente exatamente a inserção do pecado entre os seres humanos. O texto de Gênesis relata para nós, especialmente, a consequência do pecado. O pecado que é um erro grave, o pecado que leva o ser humano agora à queda, a queda do estado da perfeição para esse estado pecaminoso, contaminado e longe de Deus. O profeta Isaías faz questão de citar que a única coisa que existe no mundo que nos afasta de Deus chama-se pecado. O pecado ele tem consequências terríveis. O ser humano caiu exatamente porque foi enganado por Satanás e pelo seu próprio desejo, pela sua própria cobiça, e então desejando ser semelhante ao Senhor, ele peca contra Deus em desobediência. E essa desobediência entra aqui em diversos assuntos. Por exemplo, a desobediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Essa quebra de aliança, ela é rompida pelos seres humanos. E aí nós percebemos que o pecado agora ele nos afeta de forma direta. Então hoje nós vamos analisar especialmente essa consequência do pecado. O primeiro casal, o primeiro homem que estava no estado de perfeição, no jardim de perfeição, pecou e se afastou de Deus. E Cristo agora, ele é o novo homem, o segundo Adão. Paulo fala sobre isso. E ele agora nos restaura a Deus, nos libertando do domínio do pecado. Para você entender melhor, o primeiro ponto trata sobre a origem do pecado. E eu espero muito ajudar você. Se eu estou contribuindo contigo, por gentileza, deixa teu comentário aí, tá? Coloca de onde você está me assistindo, eu vou ter o prazer de receber por aqui
estudando com a gente a palavra de Deus. É muito importante nós observarmos que nós estamos estudando sobre essa origem do pecado. Há muitas pessoas que olham e dizem assim, o pecado ele tem origem nos homens. Existem comentaristas e conceitos teológicos que trabalham, por exemplo, a origem do pecado entre os anjos, com o próprio Satanás. O Ulrich Bergsten defende isso, Louis Berkhoff defende isso. O pecado agora ele tem origem com a queda de Satanás e nós sabemos que com a queda do inimigo das nossas almas, ele influencia os homens a pecarem. Em primeiro lugar, para você entender melhor, o primeiro subtópico trata então sobre a ordem dada ao homem. Nós percebemos à luz de Gênesis que Deus então, ao criar o jardim, o nosso habitat natural, ele criou tudo em perfeição. E a única coisa que o Senhor pediu foi para que não comessem da árvore do fruto do bem e do mal, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. A origem do pecado, como já descrevi para você, tem a sua origem, no sentido original, nos céus com a desobediência de Satanás, o inimigo das nossas almas. Isso o profeta Isaías cita isso. O profeta Ezequiel cita isso. O próprio Jesus fala sobre a queda de Satanás. Só que nós percebemos, à luz das Escrituras, que o registro histórico da queda entre os homens passa a ser agora a origem do pecado entre a humanidade. Então, essa origem do pecado, ela acontece pelo fato da desobediência, pelo fato dos seres humanos não obedecerem à vontade do Senhor e caírem, então, na armadilha de Satanás. E, por causa dessa consequência, agora os seres humanos são afetados pelo pecado, e o pecado escraviza. Você pode ler, por exemplo, Romanos capítulo 3, versículos 26. Você pode ler Romanos capítulo 6 também, versículo 26. Você vai ver que todos estão destituídos da glória de Deus. E o pecado, ele exige o seu salário, e o seu salário é a morte. O segundo subtópico trata, então, sobre o seguinte assunto. A desobediência no jardim. O que é o pecado em si? A palavra pecado ela pode ser definida especialmente como desobediência, errar o alvo, entrar por outro caminho, entra aqui como rebelião também. E toda rebelião ela é demonstrada especialmente como essa prática do pecado. O diabo ele se utilizou especialmente da criação para enganar os seres humanos. Isso está em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Ele se transformou na antiga serpente. E a Bíblia faz questão de dizer que ele ludibriou o primeiro casal, enganando o primeiro casal, para que o primeiro casal então se afastasse da presença de Deus. E você percebe isso que é algo tão terrível que causou essa consequência da queda, e os seres humanos então desobedeceram a voz do Senhor. Isso está em Gênesis 3, do 1 ao 3. E essa consequência agora é uma consequência que traz o peso da escravidão sobre os homens, sobre as mulheres também. E nós percebemos que essa desobediência foi provocada pela ação do próprio inimigo. O que o pecado faz? Ele te escraviza. O pecado, então, te afasta da presença do Senhor. O pecado retira de você o brilho da glória de Deus. O pecado te ajuda agora a andar no caminho da desobediência. E qual é o salário do pecado? A morte. Então, toda quebra de aliança ela é vista como pecado e nós vemos isso acontecer com o primeiro casal. O segundo ponto da nossa lição, já para a gente adiantar, trata sobre as consequências do pecado. Quais são, então, as consequências do pecado? A principal consequência do pecado é a quebra de aliança com Deus, a morte. Você percebe que essa escravidão do pecado ela é terrível e aprisiona pessoas. Quem é que pode te libertar de tudo isso? Somente Cristo. O primeiro subtópico trata, então, sobre as consequências para o homem. Você percebe que a consequência do pecado para o ser humano ela é terrível. Para os homens e mulheres também, você percebe inicialmente a morte física. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 28, João 11, 14. Essa morte física ela é relatada por causa da consequência do pecado. As doenças, as situações ruins que nós enfrentamos, tudo isso é causado pelo pecado. Então você percebe que todo tipo de situação difícil que nós encontramos hoje é resultado daquela má escolha, do resultado também do pecado que escraviza os seres humanos. A segunda consequência, ela é terrível, ela é a morte espiritual. E essa aqui eu acho que é a mais perigosa. É aquela que te afasta de Deus, é aquela que te leva então para essa visão terrível de ser abraçado pelo pecado e continuar nele. E essa separação da presença de Deus, ela é problemática.
ela vai te levar especialmente para o lado mais sombrio da tua alma. E a terceira e última consequência é a morte eterna. A morte eterna ela é terrível, porque ela te leva agora para a condição do juízo final. E a morte eterna é morrer sem Cristo, é estar sendo levado especialmente para o juízo eterno. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 14. Isso quer dizer que essa morte eterna é uma escuridão eterna sobre a tua alma por causa da consequência do pecado. Em segundo lugar, como subtópico também dessa lição, nós encontramos agora as consequências para a natureza. A própria natureza ela passa a ser afetada pelo pecado. E a natureza sendo afetada pelo pecado, ela sofre essas consequências. Houve um desequilíbrio natural. E esse desequilíbrio natural é demonstrado agora em catástrofes, em ruínas. E a própria Bíblia faz questão de dizer que a terra ela geme por causa do pecado. Romanos capítulo 8, versículos 19 a 22. E aí nós percebemos que tudo agora passa a ser algo que é contaminado por causa dessa situação difícil. Então a própria terra sofre por consequência do pecado. Para fechar a aula, o terceiro ponto trata então sobre a promessa da salvação. E eu espero muito estar ajudando você. E se você está sendo edificado em Jesus, comenta aí. O primeiro subtópico destaca que Deus promete a salvação dos seres humanos e essa solução sobre o pecado. Primeiro detalhe, você pode ler Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia que os seres humanos iam pecar. E antes da criação dos seres humanos, Deus então projetou a salvação em Jesus. Então nós percebemos que Gênesis 3,15 é o resultado da glória de Deus, quando Deus então projeta essa salvação agora em Cristo, demonstrando que essa salvação ela é estabelecida pelo próprio Cristo, pela vontade soberana do Senhor. E em Cristo agora nós somos libertos de toda a escravidão do pecado, de todo o juízo de Deus. Em Cristo agora nós temos nova vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que em Cristo agora nenhuma condenação há para quem está em Jesus, porque nós passamos agora a ter uma nova vida com Cristo. Para fechar a aula, o nascimento do Salvador. Quando você observa as Escrituras, nesse segundo e último subtópico, você percebe que a vinda de Jesus, o nascimento de Cristo, é para cumprir todo o propósito de Deus. A morte de Cristo no Calvário sacia, então, toda a ira de Deus sobre o pecado gerado entre os seres humanos. E agora, em Cristo, nós recebemos o perdão. Tudo isso foi estabelecido pelo tremendo amor de Deus. Gênesis descreve isso em 3,15 sobre a promessa e se cumpre então em João capítulo 3, versículo 16. E eu espero muito que essa aula possa ter te edificado em Jesus, que você possa crescer e avançar para a glória de Deus. E se eu te ajudei, se essa aula foi relevante para você, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá também. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal e toda quinta ao meio-dia eu encontro marcado com a classe dos adolescentes. Então toda quinta a gente está por aqui ministrando uma aula para você ser edificado, edificada em Jesus, para a glória de Deus. Se você está afastado de Cristo, aprisionado em pecado, Jesus pode te libertar. Aceite a Jesus como seu Salvador, deixa aqui um comentário, quero Jesus, nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, para que você agora possa ter uma nova vida em Cristo. Se você precisa de oração, comenta aí também. Que Deus te abençoe, para a glória e honra do Senhor. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a crescer e avançar. Primeiro texto é esse aqui, Doutrina do Pecado, do Severino Pedro da Silva, editora CPAD. Um material extraordinário que vai te trazer uma ideia muito legal sobre essa visão do pecado. Também quero indicar o meu texto, A Doutrina do Pecado, publicado pela editora Santorini. Você encontra no Amazon, no Mercado Livre, no próprio site da editora. Que Deus abençoe vocês, onde a gente descreve muitos fatores bíblicos a respeito da salvação e a libertação dos nossos pecados em Cristo Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 6, onde nós vamos tratar sobre o nascimento da sociedade. Um beijo no teu coração. E até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.